Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Desde que a Bíblia foi colocada na mão das pessoas, dando a elas liberdade para ler e interpretar, surgiram muitos equívocos e ensinos errados que estão em desacordo com a Palavra de Deus. R.C. Sproul diz que o objetivo da interpretação particular nunca foi dar às pessoas o direito de distorcer a Bíblia. Com o direito de interpretação particular, vem a solene responsabilidade da interpretação precisa. A interpretação particular nos dá licença para interpretar, não para distorcer. Desta forma, como evitar distorcer a palavra de Deus? Até agora, vimos duas chaves que nos ajudam a abrir o entendimento preciso: conteúdo e contexto. Agora, vamos ver a terceira chave, que é o meio mais seguro para evitar a distorção do texto: comparação. Aqui nós comparamos a Bíblia com a própria Bíblia. O maior intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. Quanto mais você comparar a Bíblia com a própria Bíblia, mais irá se evidenciar o seu significado. As partes passam a ser entendidas à luz do todo. Apesar da Bíblia ter sido escrita por volta de 40 autores, o resultado final veio da mente de um único autor, o Espírito Santo, que coordenou a mensagem toda. Veja em 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21. Por essa razão, a Bíblia é um livro único, apesar de ser formada por 66 livros ao todo. A comparação destaca a necessidade de se ter uma concordância. Ela é uma ferramenta que nos capacita a encontrar termos e conceitos de um livro da Bíblia para o seguinte. Com o uso da concordância, podemos unir coisas que pareciam isoladas no texto e passam a ter maior significado em relação umas às outras. Vejamos algumas ilustrações. Crer. Essa palavra é um termo determinante na Bíblia, porém usada de várias maneiras. Se procurá-la em uma concordância, descobrirá que é especialmente proeminente no Evangelho de João. Em João, capítulo 2, verso 23, neste texto, a palavra crer em relação às pessoas é usada para demonstrar uma crença superficial, baseada em fatos. Mas fatos não salvam. Eles conduzem à salvação, mas somente a confiança plena é que pode salvar. A conexão entre os fatos e a fé é a base para a salvação. Tanto que no capítulo 3 e 4, o Evangelho nos traz o relato de 3 situações para mostrar isso: Nicodemos, a mulher samaritana e o oficial do rei. Aperfeiçoamento. Esta palavra vem da carta de Efésios, que nos diz como viver uma vida celestial em um mundo caído. Se você ler o capítulo 4, do verso 7 ao 12, verá esta palavra em destaque. Se procurar em uma concordância, descobrirá que ela é usada no sentido de equipar no conserto de redes rompidas. Isso nos revela que o trabalho de um pastor é justamente reparar, aperfeiçoar e equipar as pessoas. Mas a mesma palavra também traz o sentido de consertar ossos quebrados. Assim como o médico, o pastor ajuda na restauração da vida das pessoas quebradas pelas adversidades da vida. E, finalmente, essa palavra é usada no aparelhamento de um navio para uma viagem. Essa imagem chama a atenção, porque a boa pregação e o bom ensino devem aparelhar as pessoas para a viagem da vida, dar a elas recursos necessários para a viagem da vida. Moisés. O estudo comparativo também pode ser feito com personagens. Neste caso, você vai procurar na concordância e ver os principais tópicos sobre a vida deste personagem. No caso, o exemplo da vida de Moisés nos leva para o livro do Êxodo. Ali descobrimos como a vida dele começou. Na concordância você verá que há informações sobre a vida dele no livro de Atos, capítulo 7. Você também o encontrará em Hebreus, capítulo 11. Ali, sua vida é descrita do ponto de vista de Deus. O que Deus pensa de Moisés? O que é significativo na sua vida? Vou falar mais sobre concordâncias em posts posteriores. Mas quando estudar a Bíblia, use a chave da comparação. Continue juntando as partes de modo que você adquira um entendimento geral e completo da Bíblia.